Então vamos lá, Douglas, boa noite, muito obrigado, cara, por ter aceitado aqui o convite. Boa noite, Sérgio, o prazer é todo meu, sempre ótimo conversar com vocês, com todo mundo. Espero que a gente se divirta aqui falando de ciência hoje. Opa, vamos sim, vamos falar de ciência sim. Eu falo que aqui uma das ideias do programa aqui é a gente trazer cientista brasileiro que às vezes não é tão conhecido, mas que faz um trabalho muito bom. E assim, dentro do ramo científico ele pode até ser conhecido, mas fora, para o público em geral, ele não é muito. Então a gente vai tentar fazer esse caminho. Você já é um cara que é mais conhecido aí também do pessoal, né? Muita gente te conhece. Eu queria saber, até porque tem o que eu falo muito com o pessoal é o seguinte, às vezes falta um incentivo, né? Como que a garotada, né, vai virar cientista, né? E eu conheço um pouco da sua história, sei que você tem uma história muito legal do que te incentivou, né? Você queria até ser astronauta, não tem isso? É isso mesmo. Quando eu era pequeno, meu sonho era ser astronauta e eu demorei um tempo para descobrir o meu caminho aí pela vida, mas eu tive a oportunidade de participar de um acampamento de verão que a NASA tem nos Estados Unidos. Space Camp. O Space Camp. Legal. E lá eu fui descobrir um pouco mais como era, assim, eu conheci astronautas de verdade e tive, uma oportunidade única, né? E aprendi os caminhos para ser astronauta, que você podia ir ou pelo caminho dos pilotos, para ser piloto de teste, afins, ou você ser cientista e ser especialista de missão. Sim. Eu falei, olha, tá aí um caminho que me agrada, né? Eu sempre gostei de física, de matemática, de ciências, de entender sobre o mundo, então eu decidi naquele momento que o meu caminho era ser cientista. E com o tempo eu fui descobrindo o meu caminho, decidi pela física, que era a área que eu mais gostava na época, no colégio. Legal. E entrei em física na universidade. E depois fui fazer ciências moleculares, que é o curso que eu acabei me formando. Olha só, né? E é legal, né? Porque isso lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o incentivo é ali, né? Tá na esquina para o pessoal, né? Pois é, já começa com a criançada e você vê aquela molecada toda fazendo aquilo. É uma possibilidade real, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que mostrar cada vez mais para nossa molecada também, que é uma possibilidade de fazer ciência. Apesar dos tempos duros que estamos vivendo aí. Exatamente. É uma possibilidade real fazer ciência no Brasil. E acho que a gente tem que ver que isso é um caminho. Inclusive a ciência espacial, né? Que a gente está começando, tomando os primeiros passos agora, engatinhando ainda, mas você mesmo tem seus projetos aí de soltar balão, que a gente estava conversando agora há pouco. Então, soltar balão, ir para alta atmosfera ou até para baixa órbita é uma possibilidade real. Exatamente. E você foi para Houston lá? É em Houston que você foi? É em Huntsville, no Alabama. Em Huntsville, você foi em Huntsville. É porque esse Space Camp em Houston ali, eu lembro que tinha... Eu ia muito em Houston na época, eu trabalhava aí na indústria do petróleo e tal, e sempre tinha esse Space Camp ali em Houston, porque em Houston é um lugar famoso de astronauta, né? Sim, com certeza. Tem muito lá. Não, isso aí é mesmo, cara. Tem uma grande possibilidade. E aí você foi fazer física então, né? Eu entrei em física na USP. Aí, lugarzinho bom, hein? Divertido, e tava adorando física na USP. E daí, coincidências da vida, né? Eu tinha uma amiga que entrou em física, eu acabei conhecendo uma pessoa, uma amiga que se tornou uma grande amiga minha, que tinha entrado em física, mas tinha o objetivo de transferir para o curso de ciências moleculares. Olha só. Que é um curso que existe na USP, e só na USP, com essa modalidade, que você tem que entrar em qualquer curso de graduação da USP, e depois você faz uma prova de transferência interna. Interna, isso. E ele é um curso voltado a formar cientistas. E ela tinha entrado na universidade para esse curso. E ela me perguntou, olha, eu vou prestar essa prova, só que eu não queria ir fazer a prova sozinha. Você não quer ir fazer a prova comigo? Olha só. Eu falei, eu não estou fazendo nada mesmo, né? Vamos lá, vamos fazer a prova. Fiz a prova com ela e acabei passando. E depois que eu passei, eu falei, por que não experimentar, né? Já que é uma coisa nova. Eu estava gostando muito da física. Já tinha me decidido seguir a carreira ali e tudo. E você ia seguir o que ali na física, você lembra? Que área que você ia tomar ali? Eu estava trabalhando, já estava fazendo uma iniciação científica em fractais e sistemas dinâmicos. Legal. Então, a parte de fractais, teoria do caos e toda essa parte. Então, eu estava seguindo por esse caminho. Não sei se é o que eu seguiria, mas é o caminho que eu tinha começado, né? Mas daí eu fui para ciências moleculares, comecei a estudar ciências moleculares, e a moleculares tem a vantagem que a gente pode estudar, a gente estuda física, química, matemática, biologia e computação. Olha aí. E por 2 anos, que é o que a gente chama de ciclo básico. Nos 2 últimos anos você pode escolher qualquer disciplina da universidade e montar um currículo personalizado. E daí eu comecei a fazer uma iniciação científica em astrofísica nuclear.
Nossa. estudando processos nucleares que acontecem em explosões de supernova. Que demais. Aí voltou lá para física. Daí voltei para física. Legal. Então, esse ciências moleculares, ele não é graduação, não tem vestibular, né? Isso, né? Não tem vestibular. É só esse concurso interno lá, né? Você tem que entrar em qualquer curso da USP e depois prestar uma segunda prova de seleção lá dentro. Para ir para fazer a transferência para esse curso. Mas é uma graduação, né? Não, o diploma diz bacharel em ciências moleculares. Mas é que ele não tem a entrada tradicional, né? Vamos dizer, né? Ah, tá. E aí você foi para astrofísica nuclear e... Fui para astrofísica nuclear, estava me preparando para fazer um doutorado em astrofísica nuclear mesmo, num acelerador de partículas da França, estava aprendendo francês, já estava tudo certo. Quando eu parei, sabe aqueles momentos de inspiração, eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Sempre tem os turning points que eu falo. Foi um turning point total. E eu decidi que não era esse o caminho que eu queria seguir. E eu tive, de novo, uma outra coincidência. No meu primeiro ano de graduação, eu tive a oportunidade de participar de um IAC, o Congresso Internacional de Astronáutica, que foi no Rio de Janeiro, em 2001. Certo, isso mesmo. Foi no Rio de Janeiro em 2001. E eu fui financiado pela Agência Espacial Brasileira, que financiou alguns graduandos brasileiros para participarem. E nesse congresso eu conheci um cientista chamado Antônio Lascano, que foi aluno de doutorado do Stanley Miller, o químico famoso que fez aquele experimento de Miller-Urey, de origem da vida, nos Estados Unidos, em 53. E eu conheci esse pesquisador e ele deu uma palestra fantástica, fazendo as conexões sobre a história da evolução do nosso universo e do nosso planeta, até o surgimento da vida e a exploração espacial. E eu vi essa conexão, e é aí que eu conheci o termo astrobiologia. Eu vi essa conexão e fiquei maravilhado. Bom, guardei essa informação comigo, continuei minha graduação, minha iniciação. Quando eu decidi que eu ia mudar de área, eu falei, por que não tentar seguir por essa área, né? Que legal. E daí eu fui procurar mais uma... São um monte de coincidências, né? É assim, a vida é assim mesmo. No final da graduação, como eu podia escolher qualquer disciplina da USP, eu decidi escolher a disciplina mais estranha que eu podia encontrar dentro da astronomia. E lá escolhi processos físicos nos instantes iniciais do universo. Olha só, legal. Que é uma disciplina que existe lá no IAG. Isso. E eu conheci o professor dessa disciplina, o Jorge Horvat, com quem eu acabei me identificando. Então, o santo bateu na hora. Isso quando acontece é bom, né? Então, o santo bateu na hora. Ele era um físico meio grosseirão. Ele é um físico de La Plata, da Argentina, né? Que tem a escola de La Plata, é meio bem... casca grossa. Né? E eu gostei muito dele, ele super inteligente, super esforçado. Fui conversar com ele e falei, olha, eu tenho interesse em fazer uma pós-graduação, gostaria de fazer nessa área de astrobiologia. Você tem alguma ideia de como que eu posso seguir por esse caminho? E ele falou, olha, por acaso eu tinha uma aluna que estava começando a trabalhar em um tema parecido e acabou desistindo. Você quer dar uma olhada no projeto? Daí eu dei uma olhada e falei, vamos embora, eu vou seguir. E entrei no doutorado direto com o Jorge para trabalhar nessa área. E assim minha vida mudou da astrofísica nuclear, que ia ser na França, para a astrobiologia aqui no Brasil. No IAG. E acabou sendo a primeira tese em astrobiologia aqui do país. Que legal. Isso aí é legal até para mostrar, né, vamos dizer, essa carreira assim, né? Para mostrar até pro pessoal que estiver jovem aí assistindo a gente, né? Que pensa assim, não, eu decidi isso aqui e vou fazer, né? Nunca é assim, né, cara? Assim, nunca é assim, né? E não pode ter medo de mudar. É isso que é. Não tenha medo de mudar. Exatamente. E felizmente eu tive o apoio assim, da minha orientadora de iniciação científica, ela ia ser minha orientadora de doutorado. Certo. Eu tive que falar para ela, olha, eu vou mudar de área. E ela me deu o maior apoio do mundo, assim. Então, felizmente, eu tive apoio de muitas pessoas ao longo da minha vida que me ajudaram a seguir na carreira. Isso certamente faz toda a diferença. Faz. Não, eu que estou dentro da universidade também, eu falo pro pessoal, cara, não tem problema, cara. Isso aí vai mudando durante o curso. Às vezes você começa de um jeito, aí você vê alguma outra coisa, você acha mais legal. Pois é. E às vezes a pessoa fica assim, poxa, mas eu vou mudar, gosto tanto daquilo. Muda, às vezes muda, né? Muda e dá certo, né? Muda e dá certo, e assim vai indo. Eu só esqueci de falar um negócio antes da gente entrar aí no negócio da vida daí que nós vamos falar. Pessoal, nós vamos ler aqui hoje, 10 mensagens. Você entra ali no cienciasemfim.com.br ou no live.cienciasemfim.com.br que você vai lá comprar a moedinha aqui do Flow, que são os Sparks.
Então nós vamos ler 10 mensagens de 100 Sparks, que é R$10, 10 de 200, que é R$20, e se você quiser mandar propaganda, 2 propagandas de 2.500 Sparks, que é R$250. Então, vai mandando aí que no final a gente vai ler. E aí você foi para a astrobiologia para estudar o negócio da vida, a vida origem da vida e tudo mais. Eu comecei, na verdade, no meu doutorado estudando o fim da vida. O fim, eu né? comecei pelo final. Ah, tá. Eu comecei estudando, continuei com explosões de estrelas e entendendo como que o processo da explosão poderia interferir com os planetas na vizinhança. Acabar com a vida em algum planeta. Acabar com a vida. Olha só, que é um medo que o pessoal tem, né? É um medo. Betelgeuse, né? Que teve aquele queda de brilho, né? O pessoal falou, e aí, será que ela explodir, ela vai acabar com a vida aqui na Terra, né? São coisas que a gente se pergunta e foi isso que eu estudei no meu doutorado. Como que explosões de estrela podem influenciar na vida e por outros temas. E aí esse negócio da explosão, ela pode ser um regulador aí, né? De como que a vida pode existir no universo, né? Existe até um conceito de zona de habitabilidade galáctica. Isso. Eu sei que você fala bastante aqui da vamos falar disso aí, dos pessoal. exoplanetas e afins, mas existe o conceito de zona de habitabilidade da galáxia, que diz o seguinte, se você, nas regiões mais internas da galáxia, as taxas de formação estelar são mais altas. Isso. Se as taxas de formação estelar são mais altas, quer dizer que o número de estrelas massivas também é mais alto. Você pega lá a função de Salpeter, enfim, Isso. que dá a distribuição de estrelas por massa, você vai ter mais estrelas de alta massa. Isso quer dizer que o número de explosões estelares é mais alto. Ou seja, o centro da galáxia é um lugar que é hostil à vida. Então, quanto mais próximo você está no centro da galáxia, maior a chance de você estar num planeta que em algum momento vai ver uma supernova perto o suficiente para aquilo ser danoso para a vida. Agora, se você começa a ir muito fora da galáxia, na periferia, as taxas de formação estelar são baixas. E você acaba tendo estrelas, primariamente estrelas menores e estrelas mais velhas. Então você não tem tanta explosão estelar, não tem uma taxa de formação estelar tão alta, você não vai ter matéria-prima para formar planetas tão grande. Isso. Então existe uma região ótima aí que não está nem muito perto, onde tem muitas explosões, nem muito longe, onde você tem poucas explosões. Então as explosões, apesar de poderem serem danosas, elas também são necessárias para a formação dos planetas e formação da química da vida. Né? Porque na verdade, quando a supernova explode, que ela espalha aquele monte de elemento, né? Ela produz e espalha os elementos. Né?